Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ele cresceu em uma mansão, mas sua infância não foi um conto de fadas. Na juventude, acabou escolhendo o mundo das festas rave, das drogas sintéticas e depois do esporte. Mas aos 25 anos de idade, sentindo-se no fundo do poço e sem perspectiva, ele se viu sem diploma e desempregado. Sua vida era tão enraizada em seus sonhos de felicidade que uma mudança de 180 graus parecia algo impossível. Mas Deus, especialista em reverter impossibilidades, transformou a vida do Yuri Schmidt e hoje ele está aqui para nos contar os detalhes da sua história. Yuri, que prazer pra gente ter você aqui, que veio lá de Brasília, não é isso? Para dividir seu testemunho com a gente. Prazer enorme estar aqui com vocês, poderem compartilhar dos milagres que Deus fez na minha vida e continua fazendo. Isso mesmo. Eu falei seu sobrenome, mas até nem sei se falei certo. É Schmidt mesmo? Exatamente, Schmidt. Tá bom. Yuri, contextualiza pra gente um pouquinho, a sua infância foi marcada pelo quê? Olha, a minha infância, ela foi marcada por uma vida secular, né? Não ouvi religiões, eu fui a algumas missas, eu não tive contato com Deus, eu gostava muito de informática, computador, minha mãe sempre foi uma pessoa muito liberal, gostava de festas, né, e bebidas, só que eu até os 17 anos eu era um jovem muito compenetrado nos estudos, né, na informática, tinha um futuro promissor, né, à minha frente, mas aí eu comecei a fumar maconha, né, com 17 anos, me enveredei pelo caminho das bebidas também, e foram mais ou menos uns 4 ou 5 anos desse jeito, né? Então todo o sucesso que eu poderia ter tido no segundo grau, para depois uma boa universidade, foi tolhido, né? O máximo que eu consegui foi passar na engenharia florestal, né? E depois virei atleta, né? Do ciclismo. Troquei um vício pelo outro, entendeu? Yuri, mas você, com toda aquela perspectiva de um bom futuro, agora disse que então você trocou aquilo pelo mundo das drogas, é isso? Exatamente. Até que ponto que você se envolveu no mundo das drogas? Olha, nesse primeiro momento, eu só fumava maconha, não usava drogas pesadas. Uma rara ocasião ou outra, né? Mas era só maconha e bebida. Aí depois eu descobri que o esporte podia suprir essa ausência, esse vazio que eu sentia no coração, né? Talvez fosse uma depressão branda, algo existencial, né? Por causa do histórico familiar. E então eu comecei a virar atleta profissional. Eu ia muito radicalmente nas coisas que eu fazia, né? Que esporte que você se envolveu? Mountain bike, né? E em 2, 3 anos, surpreendentemente, eu me tornei um dos melhores atletas do país, né? É mesmo? Eu cheguei em sexto lugar, né? Nas mais importantes competições, logo antes de eu parar de treinar, que eu tive um problema no ouvido, né? Tive que fazer uma cirurgia, um tumor. E eu tive que ficar 4 anos sem fazer esporte. E aí foi que eu passei para a segunda etapa das drogas, né? Que eu fiquei sem poder fazer atividade física, não podia nem fazer uma atividade física moderada. Então eu entrei em depressão profunda, né? Não tinha mais serotonina, não tinha mais esporte. E aí que eu fui para Florianópolis morar com a minha mãe e comecei a frequentar festa rave, a usar drogas sintéticas. Maconha, então, era algo do dia a dia, né? É mesmo, Yuri. Mas só para eu entender direitinho, o seu estado emocional, então, a despeito desse mundo cheio de festas e envolvimentos sociais, você não tinha um bom relacionamento com você mesmo? Não tinha, não respeitava muito o meu corpo, até o esporte mesmo, ele era muito intenso, né? Desgastava bastante.
E quando eu fui para as drogas, graças a Deus foi só 1 ano e meio, porque se eu ficasse mais no ritmo que eu estava, com drogas sintéticas, a minha mente não ia ser o que é hoje, né? É mesmo, Aí, Yuri? com 1 ano e meio, minha mãe olhou para mim, e eu era DJ, né? Comecei a tocar em festas raves, e tinha muita habilidade, carisma, né? Em pouco tempo eu comecei a tocar em festas grandes mesmo, com DJs estrangeiros, inclusive, com produções musicais próprias também, com parceria com um amigo. Uhum. E eu lembro que a última festa que eu toquei tinha 5.000 pessoas, e som com Fly, Guindaste, e fui um dos melhores DJs da noite, né? E Gente, que depois disso minha impressionante. mãe olhou pra mim e falou, olha, você não dá, você sai sexta-feira e volta segunda-feira dessa depressão aí, entendeu? Gente, mas Yuri, você, enquanto estava nessa Aham. fase, que noção que você tinha de Deus? Com que frequência você pensava no espiritual? Ou isso não era presente na sua vida? Olha, isso não tinha a menor importância para minha vida, eu não sabia nem quem era Deus, eu pensava só na emoção, na felicidade, no agora, né? Nos prazeres do mundo, e eu não tinha uma visão completamente distorcida de Deus. Tinha Bíblia na sua casa? Não tinha Bíblia na minha casa, nunca tinha lido a Bíblia na vida. Que coisa impressionante, Yuri. Você contando tudo isso, vai crescendo dentro da gente assim uma curiosidade para saber como relacionar essa história que a gente está ouvindo com um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Como que aconteceu isso? Olha, pois é, então aí minha mãe expulsou de casa, eu vim para Brasília, meu tio me levou num lugar chamado União do Vegetal, que é parecido com esse Santo Daime, que serve aquele chá, né? E eu tomei esse chá algumas vezes, me tornei sócio, e com mais ou menos 3 meses eu me recordo que eu saí do salão e olhei, fui no meio da natureza, onde são esses templos, né? E olhei para o céu e falei assim com Deus, né? E estava me sentindo muito angustiado, né? E o inimigo, ele faz isso com a gente, né? E eu estava nesse estado de espírito e olhei para o céu e falei, meu Deus, me mostra o verdadeiro caminho de Jesus. Não acredito. E pedi para ele me dar o caráter de Cristo, um Mas pouco do caráter espera um de Cristo. Eu pouco. pedi essas duas coisas. Como é que uma pessoa que até pouco tempo não tinha contato nenhum com a Bíblia, não queria saber de Deus, agora chega num lugar recluso e pede para ter o caráter de Cristo? Pois Como é, assim? quando a gente entra no desespero, eu queria tentar buscar alguma saída para tudo aquilo que eu estava sentindo de ruim. Estava no fundo do poço, não tinha perspectivas de futuro. Já estava com 25 anos, não tinha diploma, não tinha carreira, né? Não tinha feito faculdade. Agora só tem Deus para recorrer, né? Quando a gente chega numa situação dessa. E eu lembrei que algumas vezes eu tinha ido à igreja, né? Apesar de não ter nunca vivenciado Cristo na minha vida. Uhum. Então eu pedi isso. Não sei nem por que eu pedi isso, na verdade, naquele momento, mas eu pedi. E eu vomitei aquele chá e depois eu tomei aquele chá 18 vezes. Ele é de 15 em 15 dias, né? Os cultos. E toda vez eu vomitava. Eu tomava e vomitava. Eu sei hoje que era o Espírito Santo que não queria que aquele negócio mais fizesse efeito alucinógeno nenhum em mim, nenhum mal para mim. E os mestres lá, cada um dava uma desculpa diferente. Ninguém sabia dizer exatamente por quê, né? E eu comecei a ver que eu estava sendo enganado. E 3 meses depois que eu fiz esse pedido, uma pessoa que eu tinha conhecido nessas festas raves em Florianópolis, eu convidei ela para vir a Brasília, conhecer Brasília numa festa, e ela veio, a gente começou a namorar, e 3 meses depois ela veio morar comigo, e eu levei ela algumas vezes nesse chá, e ela também me levou na igreja da família dela, que ela foi criada, Que a igreja que Igreja é? Adventista do Sétimo Dia. E então espera mais um pouco. Yuri, você numa festa rave em Santa Catarina conheceu uma moça que era de família adventista. Isso? Exatamente. Você se mudou para Brasília, convidou a moça para vir, vocês se relacionaram e ela foi fazer a visita com você na União do Vegetal algumas vezes. Exatamente. Só que em troca ela disse: "Você vai comigo na minha igreja", é isso? E essa foi o combinado, né? O Yuri, trato, né? que história impressionante. Mas pensa bem, você agora ia para uma igreja tradicional. Como que você reagiu a esse convite dela? Olha, foi muito espiritual a primeira vez, né? Eu fui no JA, tava o Rubens Bulhon pregando, o filho do Alejandro Bulhon, A né? primeira vez que você entrou na igreja? Isso, era um JA, tinha poucas pessoas, tinha 20 pessoas, uma igreja bem grande. E eu lembro que eu tinha tomado chá anteriormente, então eu estava sensível a algumas coisas espirituais que talvez a gente não tenha que perceber, né? Mas naquele momento eu sentia como se estivesse pisando num lugar sagrado É mesmo, mesmo? flutuando, assim, num lugar muito melhor do que eu estava na noite anterior quando tomei o chá. Então depois o pastor foi orar, né? E quando ele orou,
para um culto de jovens, é algo muito incomum do calibre desse pastor falar o que ele falou. Ele falou assim, tira tudo de dentro de ruim que tem dentro de você agora, no meio da oração. E quando Ele ele falou falou isso. isso, eu comecei a chorar muito e eu senti um peso saindo das minhas costas e eu olhei para cima e com os olhos fechados e via como se fossem anjos flutuando, assim, voando na igreja. E eu senti que aquele lugar era muito abençoado e eu me senti muito bem depois que eu chorei, aliviado, feliz. E eu falei, essa igreja que eu quero vir sempre agora. Gente, mas que coisa impressionante! A primeira vez que você Primeira entra vez. dentro da igreja, você já sentiu, esse é o meu lugar. Exatamente. Que E coisa depois eu linda parei de ir isso! nesse vegetal, depois eu comecei a ser perseguido por fantasmas, espíritos, assombrações. Como que você entende, Yuri, olhando para trás hoje, como que você entende toda essa perturbação mental que você enfrentou depois que começou a ir à igreja adventista? Olha, não é fácil se adaptar aos padrões de Deus da Bíblia, né? Mas, graças a Deus, eu consegui vencer tudo isso, né? O que Deus começou a trabalhar na minha vida. Depois disso, eu fui convidado para ir num acampamento, né? Isso foi em outubro, mais ou menos em fevereiro, eu fui no acampamento da igreja. E chegando lá, duas coisas fundamentais aconteceram para me passar a frequentar mesmo a igreja adventista, Você né? ainda estava namorando aquela moça? Isso, ela foi comigo e eu lembro que uns 8 meses antes de ir nesse acampamento, eu tinha Uhum. acampado com o pessoal desse vegetal, né, do chá, e tinha sumido meu celular. Só para resumir, né, até Uhum. dentro do motor do carro eu procurei esse celular, para você ver onde eu não Gente, olhei, onde é que ele estava. E ele desapareceu dentro da barraca, ela estava fechada, eu tenho um sono leve, enfim, subiu do nada. E eu procurei em todos os lugares e não achei. E quando eu fui abrir a barraca lá nesse acampamento da igreja, esse celular estava lá dentro. E eu fiquei muito assustado, comecei a tremer, a ficar nervoso na hora, porque ele não estava ali dentro. Para mim abrir essa barraca, ela estava com o cadastro todo enrolado, e esse cadastro molhou e secou depois, ele não saía com a mão, não saía com o dente, nem puxando pela lateral, eu tive que cortar com uma que faca. impressionante. Quer dizer, praticamente impossível esse celular estar lá Tava dentro. lacrada a barraca, né? E quando eu tirei, ela ficou esses 8 meses no armário lá guardado, eu não usei mais. E quando eu fui abrir, estava lá o celular com as últimas chamadas e a bateria que estava nele estava nova e a que estava viciada, descarregada no armário, meu, funcionou. Olha que incrível, né? Coisas Incrível. sobrenaturais mesmo. É. E depois disso eu ainda não estava convencido que aquela era a igreja. Uhum. E o pastor pediu para fazer uma oração, né? Uhum. E algumas horas antes tinha sumido um chinelo meu, uma cor específica que as pessoas não tinham. Primeiro tinha sumido um celular, achou. Isso, Agora sumiu o chinelo E aí, no acampamento da igreja adventista. exatamente. Aí o irmão fez uma busca lá com um monte de gente para não dar um mau testemunho, né? Que tinham roubado alguma coisa minha. E eu falei, fiquei com vergonha, o chinelo custava R$ 10, né? Mas eles fizeram uma busca por tudo. E de manhã eu também fiz uma busca no banheiro. O irmão me convidou para tentar achar esse chinelo. Eu falei, deixa para lá, mas vamos. E eu fui, né? E eu olhei todos os boxes do banheiro, 7 horas da manhã, né? E foi 10h30, eu voltei a esse banheiro, já com o chinelo emprestado, né? E quando eu entrei, fui na porta do meio, eu jurava que tinha alguém na primeira porta. Uhum. Mas uma voz disse para mim, na minha consciência, vai na primeira. E eu voltei lá, abri a porta e sentei, e eu vi no lado esquerdo, assim, o chinelo ele estava de pendurado, com o chão molhado, em formato de cruz, assim, né? Mais ou Mas que menos assim. interessante isso. E eu tirei ele, depois eu fui tentar colocar do jeito que ele estava. Eu demorei mais ou menos uns 5 minutos. Yuri, eu E tô eu fiquei muito muito, assustado, né, eu tô muito com curiosa para isso. saber o que um celular que sumiu num acampamento 8 meses antes, depois foi achado, e um chinelo que sumiu num outro acampamento e foi achado, tem a ver com a sua entrega definitiva para Jesus Cristo. Pois é, o chinelo, ele representa o caminho, né? E ele ainda estava do lado esquerdo, que é o coração, onde Cristo quer realmente transformar o nosso coração, né? E, e o celular é a comunicação com Deus. Deus me devolveu a comunicação que talvez eu tenha perdido na vida ou nos caminhos religiosos equivocados, né? Mas que interessante, Yuri. Você teve essa compreensão naquele acampamento lá? Você teve a compreensão disso? Olha, foi evoluindo. Por exemplo, quando eu cheguei no acampamento, eu achei as músicas muito chatas, eu não gostei e eu estava até querendo ir embora. Mas me trataram tão bem lá que eu comecei a gostar muito das pessoas. E em 4 dias, de uma maneira milagrosa, depois de todas essas coisas, eu já estava pedindo para me batizar na igreja, Não pelo brinca. pastor. Que coisa impressionante, Yuri. O
teve algum momento ali, um momento de uma oração particular? Porque uma pessoa não pode simplesmente, olha, eu quero me batizar na sua igreja porque gostei dos membros, né? Gostei do ambiente aqui. Teve algo mais? O que aconteceu que marcou e você disse, eu quero ser guiado pelos princípios bíblicos? Foi exatamente a oração que eu fiz antes de achar o chinelo, né? Para que Deus me mostrasse de uma maneira concreta que aquela era a igreja verdadeira. Porque eu já estava numa igreja, mas eu não sentia que era a igreja verdadeira de Deus, né? E eu queria conhecer a verdade, então eu orei de novo. E de manhã achei o chinelo. Então foi a confirmação de que eu estava no lugar certo. Só que eu ainda não tinha nem aberto a Bíblia. Eu não sabia da guarda do sábado, eu não sabia nada ainda do que é o cristianismo. E mesmo assim você pediu para ser batizado? Exatamente, porque eu sabia que Deus tinha falado comigo. Que coisa linda! Quer dizer, você teve uma experiência com Deus, é como se você estivesse dando uma carta de crédito. Exatamente. Eu tive essa confirmação de Deus, então agora o que vier, eu aceito. Exato, mas não foi automático, né? Claro. Eu estudei depois muitos livros, Apocalipse, Daniel. Eu comecei a virar um leitor, né? Algo que eu não gostava de fazer. E foi aí que eu decidi estudar Direito. E depois de um ano que realmente eu tive um encontro com Cristo. A partir de muita oração, de ler 2, 3, às vezes 3 horas por dia de livros da igreja, ler a palavra de Deus também, numa oração de mais ou menos uns 30 minutos, de dia mesmo, à tarde, eu me ajoelhei. Coisa impressionante. Você se lembra a primeira vez que você abriu a Bíblia, ou que abriram a Bíblia para você? Como é que foi essa experiência? Foi no acampamento. Abriram para mim e leram algumas passagens, e depois eu fui fazer o estudo bíblico. O pastor, ele às vezes demorava para ir, ele ia numa semana, não ia na outra, então em um mês eu fiz o estudo bíblico praticamente sozinho. É mesmo? Depois ele foi só para corrigir, tirar umas dúvidas, e aí marcou-se o batismo. E depois do batismo, eu tive um rompimento, uma briga feia com a companheira, né, e a gente separou, ela voltou para a cidade dela, e eu fiquei sozinho. Eu não tinha um amigo da igreja, minha mãe não me apoiou, e eu voltei a morar em Florianópolis. Ah, você se mudou então de Brasília. Isso. Aí eu voltei para Florianópolis, onde eu me formei, estudei 3 anos e depois voltei para Brasília e terminei o curso de Direito. Mas como que ficou, Yuri, a sua relação com Deus depois de você sair daquele ambiente que tinha te acolhido, onde você teve seu primeiro encontro com Deus e voltou para um lugar que te trazia lembranças do passado, né? Exatamente. Como que foi essa nova fase do seu encontro com Deus? Olha, foi como estar no deserto, né? Porque Deus me provou muito, né, nesse tempo. Foi um momento necessário para mim realmente aprender o que eu tenho que fazer da minha vida. Qual foi a reação da sua família, da sua mãe, quando viu que você agora tinha entregado o coração para Jesus? Olha, ela nunca se sensibilizou, nunca quis se entregar, mas ela reconhece que Deus realmente fez muitas coisas da minha vida. Isso é inegável, né? Uhum. Mas ela não quer seguir o caminho, né? Eu respeito, Sim, né? claro. Ela continua na religião espírita que ela segue, que ela joga tarô também, né? Eu respeito, né? Mas ela não aceita o que Deus fez na minha vida como caminho para ela também, né? Certo, certo. E realmente foi difícil porque os padrões que eu tinha de comportamento são muito diferentes. E então esses 3 anos em Florianópolis eu acho que foi muito importante para mim me firmar na minha fé, né? Então foram momentos que eu passei 80% na igreja, 90%, e algumas recaídas que eu tive, mas só de sair em festa, no máximo, nada muito como o passado, né? Uhum. E isso foi realmente para mim ver o que Deus estava preparando para mim, né? Yuri, algumas pessoas pensam, o bom mesmo da juventude é essa liberdade de poder ir onde quer. Festa é uma coisa boa. Qual o problema de se usar uma droga e você curtir aquele momento com os amigos? A liberdade é o que o ser humano tem de mais precioso. Como que você entende isso, sendo que agora você faz parte, é membro de uma igreja, que segue os padrões bíblicos? E aí, e a tal liberdade? Pois é, a gente aprende, né, pela palavra de Deus, que nós somos templo do Espírito Santo, né? E foi exatamente por isso que recentemente eu resolvi mudar o meu padrão de cristão, né? Eu comecei na igreja como vegetariano porque desde o começo me disseram que isso era importante e não consumir estimulantes, né, muito açúcar e tudo mais, né? Só que eu ainda comia queijo, né? Então não foi uma experiência tão positiva, né? E depois que eu descobri em setembro desse ano que eu estava com novamente o mesmo tumor no ouvido esquerdo. Aquele que Isso. você já tinha submetido a uma cirurgia por causa dele, é esse mesmo? Exatamente. Aí eu resolvi vir ao Cevisa e realmente ser vegetariano de fato, né? Cortar o queijo, o açúcar
e comer nos horários corretos de 5 em 5 horas. Então, internalizei os princípios de saúde que a igreja tem pregado há mais de 150 anos, né? E isso me fez muito bem. Talvez se eu não tivesse feito esse caminho, talvez eu não estivesse nem vivo aqui falando com vocês, né? Mas como que foi essa experiência recente que você teve agora? Isso, ela foi fantástica, né? Porque eu descobri o tumor, Deus falou comigo, não, dá mais um tempo, vai no serviço, eu fiz toda essa desintoxicação e quando eu voltei eu já marquei a cirurgia. E quando eu marquei com esse médico que tinha me atendido, Deus falou para mim, para minha esposa, e o meu chefe falou, não, você vai em outro. E eu acabei encontrando em Brasília um médico muito bom. Ele é formado em Harvard, né? E ele fez um trabalho espetacular, ele é crente também, acredita em Deus, na palavra de Deus, né? E quando ele abriu o meu ouvido, ele ficou preocupado. É mesmo? Qual era a gravidade? Olha, geralmente situação? demora no máximo 2 horas para operar, ele demorou 5. Puxa, O que ele viu ali não estava nem nas radiografias, nas tomografias, né, nos exames, estava um pouco maior. Foi um dos maiores que ele já tirou e o problema é que ele tinha se envolvido na minha veia jugular e ele também estava grudado na meninge, né? E depois que ele tirou tudo, ele viu um milagre ali dentro, porque ele falou para mim, né, que foi um milagre a cirurgia e que por Deus, né, eu não peguei meningite e também não tive um rompimento da veia antes, né, porque já estava num estado complicado, né? E não tive trombose também, nem meningite, então, e nem atingiu o ouvido, eu não tive nenhuma perda de audição, então Deus fez um milagre. E antes da cirurgia eu orava a Deus e Deus falava para mim que ia fazer um milagre. Eu falei, que milagre é esse, Senhor, que você vai fazer tendo que operar, né? E o milagre foi eu estar vivo até aquele momento, porque se não fosse esse médico, talvez se não fosse a desintoxicação, eu não tivesse vivo, porque eu dormia já uns 4, 5 meses, eu não conseguia dormir desse lado. Eu sentia uma pressão e um barulho muito que doía, né? E era a minha veia sendo pressionada, e os médicos não sabiam disso. E depois eu fui descobrir que minha vida estava por um fio, né? quer dizer, mais uma vez você experimentou um milagre na sua vida. Graças a Deus. Yuri, colecionador de milagres. Yuri, alguns grandes problemas você teve que enfrentar no passado, por exemplo, a questão do desemprego, a questão da falta de qualificação, você não tinha feito uma faculdade, e problemas de relacionamento também. Como que Deus te ajudou a resolver essas questões da vida? Então, quando eu conheci a palavra, eu passei a me dedicar muito aos estudos. Eu já sempre fui um jovem inteligente, né? Mas eu desperdiçava a minha inteligência. Então, nesse momento foi que Deus restaurou minha vida, minha mente, tudo, e me deu uma nova oportunidade de fazer tudo correto, né? Então, eu estudava 3, 4 horas por dia, mais a palavra, e dedicava aos estudos. Então, eu me formei, passei no OAB, acho que eu estava no 8º semestre ainda. Olha. E fui orador da turma. Escrevi um artigo para a igreja sobre a guarda do sábado, e, inclusive ele foi publicado pela revista do NASP aqui no colégio, né? E depois eu fui convidado para trabalhar com o pai de um amigo meu que trabalha com um assunto muito delicado de economia que tem a ver com direito. Passei um ano lá e depois, há 2 anos e meio, eu fui convidado por outro pai de amigo também, que fiz uma entrevista, e hoje eu trabalho com direito de energia elétrica, né? Um assunto relevante, né? Puxa, que história interessante, impressionante, né, Yuri? Do fundo do poço, onde você se encontrava, sem rumo na vida, desempregado, e Deus foi operando milagres, e hoje você está casado, não é isso? Exatamente, eu estou casado hoje com a Annelise Schmidt, né? O sobrenome é dela, na verdade, eu que peguei emprestado. E você pegou o sobrenome dela para você? Isso, minha Schmidt Belchior Tise, né? E o Belchior é do meu avô, né? Que foi um grande advogado em Brasília. Fui o único da família que seguiu os caminhos do avô, né? E Tise é do meu pai biológico, né? Que eu conheci só com 18 anos, mas que hoje está aqui comigo assistindo. Tenho tido contato com ele, né? Graças a Deus. E o mais importante é que Deus é maravilhoso, né? É isso mesmo. Ele tem poder para nos transformar, nos guiar e nos levar a caminhos que a gente não imaginava, né? Eu já com 25 anos eu não tinha perspectiva mais nenhuma de emprego, e hoje eu ganho muito bem, graças a Deus, e devido também ao fato de ter sido fiel a Deus. Quando eu era estagiário, ganhava uma mixaria, eu dava lá meu dízimo, a minha oferta, mesmo passando necessidade, né? E Deus, ele foi fiel também, né? Amém. Os 2 primeiros empregos e o que eu tenho agora foram excelentes, Deus tem honrado, e eu sou muito grato a
tudo isso, né? Que legal, Yuri. A gente se sente muito impressionado, fico maravilhado de ouvir uma história de mudança tão grande de vida. E como você mesmo disse, Deus é muito bom, maravilhoso, detalhista. E Muito tem um último obrigada. milagre, né, que é minha filha, que está com 3 Ah, é meses e meio, verdade, minha essa esposa esposa está está grávida, né? grávida. Que E Deus legal. mandou essa criança, a gente estava no Cevisa quando ela foi gerada, né? Que legal. Foi mais outro milagre Mais que um Deus tem feito presente. na nossa vida, né? Muito obrigada, Yuri. Obrigado. A gente tem uns momentos aqui de umas perguntinhas rapidinhas no nosso programa, Claro. vamos lá? Vamos. O tempo. Olha, o tempo é algo muito precioso e é valioso para mim, né? Eu acho que a gente deve dar o nosso melhor e sempre separar um tempo para Deus, né? Deus. Deus, para mim, é o Criador, o mantenedor e o Salvador. Futuro. O futuro é estar com Jesus. Um privilégio. O privilégio é poder pregar a palavra de Deus. Um medo. O medo é de afastar de Deus, né? Um pedido. O pedido, olha, são tantos, né? Mas o pedido que Deus faça com que a nossa filha nasça saudável. Casamento. É uma bênção de Deus, é muito bom estar casado. Morte. É um caminho natural para a eternidade. Juventude. Serenidade. A grande lição da sua vida. Grande lição, esperança. Liberdade. Liberdade. Aí você me pegou, hein? Acho que liberdade é algo que deve ser utilizado sem libertinagem, né? Sofrimento. Faz parte da caminhada. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Salmos 37, 5. Que coisa linda, Yuri. A sua história é exatamente a prova de que esse versículo é realmente uma verdade. Amém. Você entregou seus caminhos nas mãos de Deus e Ele completou o mais para você. Muito obrigada, que Deus continue usando seu testemunho para abençoar muitas outras pessoas e que abençoe sua família também. Eu que agradeço. Muito obrigado, querida. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muito obrigada, que Deus te abençoe e até a próxima semana.